Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo a gente vai recuperar todas as tarefas que foram salvas no banco de dados e a gente vai passar para a nossa lista. A gente vai listar esses dados que vão vir de um servidor. Agora esses dados são reais, não são mais dados genéricos que a gente criou para validar a lista. São dados que vão vir de um servidor. Então toda a estrutura da lista já está pronta. Se você fez aquela aula de lista, desenhou a lista, já configurou tudo certinho, o que falta agora é a gente recuperar esses dados do servidor. Então a gente tem várias tarefas que a gente já salvou aqui no banco de dados e a gente vai recuperar cada uma delas e passar para uma lista. Vamos lá. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos vir aqui no Data Source, na nossa fonte de dados, a gente vai criar mais um método, que vai ser um método responsável por recuperar esses dados do banco de dados. Então, nesse caso, eu vou colocar aqui como recuperar tarefas. Eu vou estar utilizando aqui o DB do banco de dados do Firestore. Eu vou acessar a minha coleção. Qual que é a coleção que eu quero recuperar as tarefas? Eu quero acessar a coleção de tarefas. Então, vou passar aqui tarefas. E eu vou estar utilizando o método get, ou seja, eu quero recuperar todas as tarefas. Então eu vou recuperar todas as tarefas da minha coleção de tarefas. Eu não vou recuperar uma por uma, não. Eu vou recuperar todas. Eu quero listar todas essas tarefas que eu salvei. Então nesse caso eu vou estar utilizando o get. Vou dar o ponto aqui, vou estar utilizando o método add onCompleteListener e ele vai retornar aqui um carry snapshot. Basicamente é um objeto de consulta. Então eu posso renomear esse it para carry snapshot. Posso criar um lambda aqui e agora eu vou fazer algumas validações. Eu preciso verificar se esse carry snapshot ele foi recuperado com sucesso. Se for um sucesso, quer dizer que tem alguma coisa para a gente recuperar do banco de dados. Então a gente vai recuperar as tarefas. Eu vou estar utilizando aqui um for, uma estrutura de looping. Eu vou criar aqui documento no intervalo de carry snapshot.result. Então a gente vai recuperar cada documento desse daqui do nosso banco de dados. Então a gente vai recuperar cada documento e vai passar para essa variável aqui document. Ele vai herdar de um carry document snapshot. Ele vai fazer a consulta de cada documento desse daqui. A gente vai percorrer todos os documentos da nossa lista. Eu vou criar uma variável chamada de tarefa, porque eu quero recuperar cada tarefa do meu banco de dados. Essa variável tarefa vai receber o meu documento .toObject. Então aqui eu vou passar o objeto que vai ser associado. Nesse caso vai ser a minha classe de tarefa. Tarefa class.java. Que nesse caso é a nossa classe de tarefa aqui, ó. A gente vai recuperar a tarefa, a descrição e a prioridade. Se eu colocar o mouse aqui em cima de tarefa, tarefa herda de tarefa. Ou seja, eu acabei de recuperar cada tarefa no meu banco de dados. Então eu vou percorrer a minha lista, essa variável tarefa vai receber o documento que eu recuperei e eu vou estar associando a minha classe de tarefa, onde vai ter aqui tarefa, descrição e prioridade. Automaticamente essa variável vai herdar de tarefa. Agora eu vou conseguir adicionar essa tarefa na minha lista de tarefas. Eu vou conseguir popular essa lista com esses dados do servidor. Então eu preciso criar a minha lista de tarefas aqui. Eu posso criar aqui mesmo. Eu vou criar aqui a minha lista de tarefas. Vai herdar de um mutable list de tarefa, uma lista mutável de tarefa. E a gente vai iniciar essa lista vazia com mutable list off. Ou seja, a minha lista está vazia. Agora eu preciso adicionar as tarefas que eu estou recuperando do servidor para a minha lista de tarefas. Então aqui eu vou passar a minha variável lista de tarefas. Através do método add, eu vou passar a minha variável tarefa. Então eu vou recuperar todas as tarefas do servidor e eu vou colocar essas tarefas dentro da minha lista de tarefas. Vou deixar minha lista pronta. Tranquilo, só que eu preciso recuperar essa lista de tarefas de alguma forma, porque dessa forma aqui eu não consigo recuperar. Nesse caso, a gente vai estar utilizando o Flow para poder recuperar esse fluxo de dados. Aqui em cima do Data Source, eu vou criar uma variável privada, onde eu vou colocar aqui como underline, vou colocar aqui todas as tarefas.
vai receber um mutable stateflow, mutable stateflow do coroutines.flow. Aqui eu vou passar um mutable list de tarefa, vou abrir parênteses e aqui eu vou iniciar minha lista como vazia, que nesse caso é o mutable list off. Eu acabei de criar uma variável aqui chamada de todas as tarefas, que vai herdar de um mutable stateflow, é um estado de fluxo, onde vai receber uma mutable list de tarefas. E agora eu vou criar uma outra variável que vai observar o fluxo de dados que vai estar entrando nessa variável todas as tarefas. Então eu vou criar uma outra variável privada aqui que eu vou chamar de todas as tarefas, só que agora sem o underline. Eu vou colocar aqui, ó, todas tarefas. Vai herdar de um stateflow do coroutine.flow. Esse stateflow vai ser do tipo mutable list, né, porque é uma lista mutável de tarefa. Precisamos passar o mesmo tipo de dado. E agora vai receber a nossa variável todas as tarefas. A gente vai voltar aqui para o recuperar tarefas. Depois que a gente adicionar as tarefas na nossa lista de tarefas, a gente vai passar a nossa variável todas as tarefas. Vamos utilizar aqui o value. A gente vai passar um valor para a nossa variável todas as tarefas. Qual que é o valor? A gente vai passar a nossa lista completa com todas as tarefas dentro dela. Então, eu vou passar a minha lista de tarefas. E esse método eu vou precisar retornar um flow, né? Um fluxo de dados assíncrono. Então, eu vou colocar aqui que eu vou herdar de um flow do coroutine.flow, um fluxo de dados, que nesse caso vai ser um mutable list de tarefa. Automaticamente, ele já pede para a gente retornar aqui. Eu posso retornar, eu preciso retornar uma lista de tarefas. Então aqui nesse caso eu vou passar a minha variável todas as tarefas. Então o que vai acontecer aqui? A gente criou aqui, né, uma variável chamada de todas as tarefas, como mutable stateflow. A gente criou um estado de fluxos assíncronos, onde vai ter uma lista mutável de tarefa. Depois que a gente recuperar todas as tarefas e passar para a nossa lista de tarefas, essa variável todas as tarefas, que é um mutable stateflow, a gente vai passar para ela, através do value, a nossa lista de tarefas pronta. Então, a nossa variável todas as tarefas vai receber a nossa lista de tarefas. E a nossa variável todas tarefas sem o underline, que é um stateflow, vai receber os valores que vão estar chegando na variável todas as tarefas. Então, nesse caso, como eu passei uma lista de tarefas para essa variável underline todas as tarefas, essa variável todas tarefas vai observar os dados que estão chegando em todas as tarefas. Como a gente passou uma lista completa, essa variável todas tarefas vai ter uma lista completa dentro dela, porque ela vai observar os dados que estão dentro dessa variável, que foram os dados que a gente passou para ela. A gente vai retornar aqui um fluxo de dados, né, de uma lista de tarefas, e a gente vai retornar a nossa lista completa, que é todas as tarefas, porque tem uma lista dentro dela aqui, certo? Então a gente vai retornar uma lista. Isso aqui é uma forma para a gente poder retornar essa lista para o tarefa repositório, porque senão eu não vou conseguir retornar essa lista. Eu preciso retornar essa lista pronta, passar essa lista pronta para o tarefas repositório, para o tarefas repositório passar a lista pronta para o lista de tarefas, senão a gente não vai conseguir listar. Então vamos lá. Tarefas repositório, eu vou precisar criar mais um método aqui, que eu vou chamar de recuperar tarefas. Esse método de recuperar tarefas vai retornar um fluxo de dados, utilizando aqui, né, o flow do coroutine. Um fluxo de dados, onde vai ter uma lista mutável de tarefa. Automaticamente eu preciso retornar uma lista de tarefas e eu vou retornar através do dataSource.recuperar tarefas, porque esse dataSource aqui vai pegar o meu método recuperar tarefas e o meu método recuperar tarefas ele retorna um fluxo de dados com uma lista pronta. Então, basicamente, a gente vai conseguir retornar a lista pronta através desse método de recuperar tarefas. Eu vou voltar aqui na lista de tarefas e agora eu vou recuperar toda essa lista. Então, o primeiro passo aqui, eu vou criar o repositório, né? Eu preciso iniciar o repositório aqui. Eu vou criar aqui tarefas repositório, vai receber
a classe tarefas repositório. Eu vou criar uma variável chamada de lista de tarefas, que vai receber o meu repositório de tarefas, ponto, e eu vou pegar o método recuperar tarefas, que retorna um flow. Se eu der um ponto aqui, eu consigo acessar a função composable referente ao flow, ao meu fluxo de dados assíncronos, que é o collect as state. Eu vou coletar um estado. Nesse caso, se caso não chegar nada, né, se não tiver nenhuma informação nessa lista, a gente vai passar como lista vazia. Se não chegar nada, mutable list off. Senão, vai chegar um valor, que nesse caso é uma lista de tarefa. Então, se eu colocar o mouse aqui em cima, a minha lista de tarefas está herdando de um mutable list de tarefa. Automaticamente, eu posso passar aqui para o meu lazy colo, o item de lista, né? Então, eu vou colocar aqui item indexed, ele vai esperar uma lista. Eu vou passar aqui a minha lista de tarefas, que eu já estou recuperando do servidor. Aqui eu vou passar a posição. O segundo parâmetro eu não vou estar utilizando. E agora eu vou passar a minha função composable, que é o tarefa item. Então eu vou colocar o tarefa item aqui. Tarefa item, ele espera a posição e a lista de tarefas. O que mais? Tem mais alguma coisa aqui? Posição e a lista de tarefas. Basicamente é isso. Automaticamente ele já vai recuperar o título, descrição e a prioridade do servidor. E vai fazer toda aquela verificação, só que agora esses dados eles estão sendo recuperados do Firebase e não de forma local. Então, se eu executar, a gente vai ter uma lista de tarefas aqui, ó, sendo recuperada do Firebase. Tá aí, pessoal, nossa lista de tarefa, ó, recuperando todos os dados. Ó, tarefa 1 sem prioridade, já vai mostrar aqui sem prioridade. Tarefa 2, prioridade alta, prioridade alta. Tarefa 3, prioridade média, prioridade média. Tarefa 4, prioridade baixa, prioridade baixa. Aí são as tarefas com descrição, né? Tarefa 5, com descrição, prioridade alta, média, baixa e sem prioridade. Eu vou excluir tudo isso daqui. Vamos começar do zero. Beleza, deixa eu executar de novo aqui. Não temos nada, vamos criar as tarefas do zero. Título da tarefa é obrigatório. Vou colocar aqui tarefa número 1, sem prioridade. Vou colocar até uma descriçãozinha aqui. Não vou colocar o nível de prioridade. Salvei, ele já listou automaticamente. Tarefa 1, sem prioridade, descrição, sem prioridade, bolinha preta. Se eu fechar a aplicação e voltar novamente, esses dados vão ficar salvos na minha aplicação, porque eles são recuperados de um servidor. Então, eu posso continuar criando aqui. Tarefa 2, prioridade baixa, sem descrição. Vou colocar aqui, salvei. Tá aqui, ó, tarefa 2, prioridade baixa, sem descrição. Então, pessoal, a gente está recuperando esses dados do servidor, a gente já consegue salvar e a gente já consegue recuperar através do Flow, né? Tem que ser dessa forma, porque dá para fazer de outras formas? Dá. Só que não fica muito legal, acaba dando muitos problemas. Então essa daqui é uma forma profissional de você estar recuperando. E você viu que dá para trabalhar só com repository, tá? Só com repositório e com a fonte de dados. É óbvio que numa aplicação muito maior, o View Model será muito bem-vindo, tá bom? Mas é isso, na próxima aula a gente vai colocar a funcionalidade de deletar a tarefa. Então, quando a gente clicar nesse ícone de deletar, a gente vai deletar a tarefa do banco de dados. Então, eu espero vocês na próxima aula.